Graça e paz. Jesus. Olá, Miriam, graça e paz. Nego, graça e paz. João Paulo, Jussara, Alejandro, graça e paz. Linda Si. Sejam todos bem-vindos, viu? Graça e paz para todo mundo. Como é que vocês estão? Zé Alcina, Manuel, sejam todos bem-vindos. Luísa, sejam bem-vindos. Como é que vocês estão? Graças a Deus para vocês, gente. Vão sentando aí, vão se ajeitando, vão se organizando, vão pegar na Bíblia. Hoje é o Clube da Bíblia, né? Então a gente precisa ter o nosso instrumento de trabalho do nosso lado, nosso instrumento de estudo. Manuel, seu José Carlos, seja bem-vindo. Maria de Luz, seja bem-vindos. User 427 no final, seja bem-vindo. Vânia Santos, sejam bem-vindos. Seu Leandro, seja bem-vindo, seu Leandro. Graça e paz para ti. Paz, Senhor. Seu Inácio, sejam todos bem-vindos. Entrei uns 10 minutinhos mais cedo. Olá, seu Leandro. Paz do Senhor para ti também. Quem tá? Vamos lá. Como é que foi o dia de vocês? Como é que foi o ano novo de vocês? Foi legal? Foi bom? Vocês tiveram uma boa passagem de ano na presença de Deus? Depois que eu postei lá, tava aqui em casa. Aí o Espírito Santo me deu um estalo assim. Eu falei assim, se Natal é uma festa pagã, o Ano Novo também é uma festa pagã. Aí eu fui procurar na internet e vi que era uma festa pagã. Eu falei assim, aí várias coisinhas que a gente tem, né, que a gente tinha, né, que agora era ano passado, eu tinha, não tem mais não. Que a gente tinha de cores, que a gente vê, né, como é que as religiões pagãs elas adentram no cristianismo e fica, né, enraizado ali, camufladinho. Eu lembro que eu botei um aviso aqui em todas as redes sociais que eu tenho, falando que Ano Novo é uma festa pagã de Marduk. São dois deuses, Marduk e Jano. Jano é da passagem de dezembro para janeiro e Marduk é um bonitinho lá, um espírito maligno lá que faz, né, os rituais para ele, tudo é no dia 31 pro dia 1º. Eu consegui salvar algumas almas no meio do caminho, mas eu espero que com o tempo a gente consiga salvar mais. Mas então, como é que foi as festas de final de ano de vocês? Vocês curtiram? Fala pra mim, gente. Vamos interagir. Hoje é dia de interagir. Graça e paz pra quem tá entrando. Seu Souza. Um novo tempo. Adu Novo Tempo. Seja bem-vindo. Gilberto, Maria das Graças, seja bem-vindo. Gabriele, seja bem-vinda. Alana, seja bem-vinda. Todo mundo seja bem-vindo. Mariane. Dulcineia, graça e paz pra vocês que estão entrando. Fiquem à vontade. A paz do Senhor, Gabriel, seja bem-vindo, viu? Como é que foi o final de ano? Foi bom? As festas de final de ano? Oi, seu Jefferson, seja bem-vindo. Ronaldo Oliveira, seja bem-vindo. Orisvaldo, Thaís, paz do Senhor pra vocês, gente. Como é que vocês estão aí? Vocês estão sentindo calor onde vocês estão? Vocês estão no Brasil? Vocês estão sentindo calor? Aqui no Rio de Janeiro tá muito quente. Graça e paz, seu Gabriel. Seja bem-vindo na live, viu? Que bom ter o senhor aqui conosco. Ana Paula, seja bem-vinda. Minas Gerais está quente também? Ui! Se Minas está quente, aqui tá fervendo. Minas é mais fresco, né? Mas a região serrana, quando fica quente, ela fica quente com vontade também, né? Parece que é pelo fato de ter mais perto do céu, vamos colocar assim. Eu já fui em Minas já, não sei qual lugar de Minas você mora, mas eu já fui em alguns lugares de Minas, é um lugar muito bom, gosto daí. Vamos lá, gente, vamos lá, vamos começar? Tá que o povo tá entrando, o povo vai entrando, já entrou bastante gente, já tem bastante gente. Vamos começar? Posso sim, seu Gabriel, depois eu apresento a sua esposa Vanessa em oração, tá bom? Vamos começar aqui. Convidando Deus, Jesus, o Espírito Santo. Deixa eu me apresentar. Gente, para quem não me conhece, eu sou a missionária Roberta Lima. Eu fui levantada e escolhida por Deus para estar aqui, auxiliando você no seu processo de cura e libertação com o Senhor, para desenvolver um relacionamento com Ele e através desse relacionamento, desse processo de cura e libertação, você vir a alcançar os propósitos do Senhor para sua vida. Tá bom? Imagina, seu Gabriel, tamo junto.
Vamos orar pela tua esposa, ela vai ficar boa. Não sei o que é não, mas ela vai ficar boa em nome de Jesus. Tá? Então vamos lá. Hoje a gente vai começar. Hoje é o Clube da Bíblia. E a gente vai ler o Gênesis. A gente está no livro de Gênesis. A gente vai ler Gênesis capítulo 3. Tá bom? Mas primeiro, enquanto o povo está entrando, vamos fazer uma oração breve aqui só para a gente apresentar. Chamar os protagonistas daqui para estar aqui conosco, que é Deus, Jesus e o Espírito Santo, para estar aqui nos orientando, nos ensinando, de acordo com a palavra dele, que o Espírito Santo esteja aqui conosco. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por esse momento, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Traz os seus filhos para casa, Senhor. Traga os seus filhos para a família, traga os seus filhos para perto de Ti. Aqueles a qual o Senhor quer ensinar a ter um relacionamento, a qual aqueles o Senhor quer ensinar a ter maior intimidade contigo, a desenvolver um relacionamento com o Senhor através da leitura da palavra, Pai. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar esse momento a Ti, que nada, ninguém, nenhum demônio, nada venha atrapalhar a gente, que não venha ter manifestações, que todo o coração aqui venha estar aberto e receptível à Tua presença para poder receber de Ti, Senhor. Pai, pelo poder do nome de Jesus, peço a presença do Espírito Santo aqui para nos dar maior entendimento da Tua palavra e assim a gente vir colocar em prática nas nossas vidas para ver transformação em nós, Senhor, e ficarmos cada vez mais parecidos contigo. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Amém. Gente, vamos lá então. Pega a tua Bíblia onde você estiver e vamos ler. O Clube da Bíblia funciona da seguinte maneira. Eu vou ler o capítulo do dia, que a gente está em Gênesis 3, e a gente vai falar sobre o capítulo, e se você tiver alguma dúvida, você fala. Se você quiser falar alguma coisa sobre conteúdos bíblicos, você fala também, a gente vai estar aqui interagindo, tá bom? Essa live aqui, Miriam, seja bem-vinda, querida. Boa noite, a paz do Senhor para ti. Seu Alexandre, seja bem-vindo. Obrigada pelo compartilhamento, que Deus abençoe sua vida, viu? Essa live aqui é de interação entre nós. É para ver uma interatividade, uma participação. Então, se você aqui, que está aqui comigo, quiser, depois da leitura, fazer um debate online, e você quiser mandar um convite, que tem a ver com a conotação bíblica, ok? A gente vai estar aqui falando ao vivo, para todo mundo assistir, a gente vai estar aqui juntamente com todo mundo. Se não, você pode participar através das mensagens, que a gente também vai interagindo, tá bom? O importante dessa live é a gente interagir, porque existe dois poréns nessa live aqui. Eu quero me aproximar mais de vocês, eu quero trazer vocês mais para perto de mim. Ao mesmo tempo, existem muitas pessoas que estão sozinhas nas suas casas, e ficar sozinho não é legal, então ter uma interatividade entre a gente poder professar a mesma fé, tá aqui falando de Jesus, a gente está edificando a nossa fé e o nosso espírito, e ao mesmo tempo estamos nos aproximando em comunhão, entende? Então, essa é o objetivo, ao mesmo tempo, ensinar vocês a desenvolver um relacionamento com Deus através da palavra de Deus, tá bom? Então, vamos interagir, ok? Então, pega aí onde você tá, a sua ferramenta de estudo, de trabalho, de guerra, e abre em Gênesis 3 para a gente estar aqui lendo. Vamos lá. Então, Gênesis 3 a partir do versículo 1, vou estar aqui lendo pra gente. A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ele perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? Só um instantinho, gente. Deixa eu baixar um pouco aqui, só para não divergir com a minha voz. Lê de novo. A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque você sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como um Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu. Deu ao seu marido e ele também comeu. Nesse momento, os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus.
Então costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. A gente continua aqui no versículo 8. Vamos lá, vamos junto comigo aí. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores, mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está? O homem respondeu: eu ouvi a tua voz quando estava passando pelo jardim, e fiquei com medo, porque eu estava nu, por isso me escondi. Aí Deus perguntou: e quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu da fruta da árvore que eu te proibi comer? O homem disse: a mulher que me deste para ser a minha companheira me deu a fruta, e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: por que você fez isso? E a mulher respondeu: a cobra me enganou, eu comi. Então o Senhor Deus disse à cobra: por causa do que você fez, você será castigada. Entre todos os animais, só você receberá essa maldição. De hoje em diante, você vai andar se arrastando pelo chão. Deus disse à cobra: por causa do que você fez, você será castigada. Entre todos os animais, só você receberá essa maldição. De hoje em diante, você vai andar se arrastando pelo chão e vai comer o pó da terra. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra. Assim também serão inimigas as suas descendências e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça e você picará o calcanhar da descendência dela. Para a mulher, Deus disse: vou aumentar o seu sofrimento na gravidez, e com muita dor você dará luz filhos. Apesar disso, você terá desejo de estar com seu marido e ele a dominará. E para o Adão, Deus disse o seguinte: você fez o que a sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer. Por causa do que fez, a terra será maldita. Você terá que trabalhar duramente a vida inteira a fim de que a terra produza alimentos suficientes para você. Ela lhe dará mato e espinhos, e você terá que comer ervas do campo. Terá que trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza alguns alimentos. Isto até que você volte para a terra, pois dela você foi formado. Você foi feito da terra e vai virar terra outra vez. O homem pôs na sua mulher o nome de Eva, por ser ela a mãe de todos os seres humanos. E o Senhor Deus fez roupas de pele de animais para Adão e sua mulher vestirem. Então o Senhor Deus disse o seguinte: agora o homem se tornou como um de nós, pois conhece o bem e o mal. Ele não deve comer a fruta da árvore da vida e viver para sempre. Por isso, o Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Éden e fez com que ele cultivasse a terra da qual havia sido formado. Deus expulsou o homem e no lado leste do jardim pôs os querubins e uma espada de fogo que dava voltas em todas as direções. Deus fez isso para que ninguém chegasse perto da árvore da vida. Esse é o capítulo 3. Seja bem-vindo todo mundo que está entrando. A paz do Senhor para vocês, viu? Nanda, seja bem-vinda. Que bom que você está aqui comigo, querida. Seja bem-vinda. Paz do Senhor para vocês. Graça e paz para quem está entrando. Seu Jário, graça e paz. Gente, o que a gente pode aprender do capítulo 3? Alguém quer falar alguma coisa do que foi lido? Eu acho o capítulo 3 muito engraçado, por isso que eu ri. Eu acho assim umas partes, sabe? A minha Bíblia é muito... Ela fala muito claramente o português. E eu consigo entender, assim, claramente o que está acontecendo. Então, às vezes, eu acho engraçado certas partes que acontecem, porque é tão óbvio as situações, e Deus, com toda a paciência do mundo, vai lá com seus filhos e fala, enfim. E a Eva, eu comi, tipo, tava ali disponível, fui lá comer porque eu quis, sabe? Tipo, enfim. Mas alguém quer falar alguma coisa, quer participar, quer falar alguma coisa sobre o que foi lido, tem alguma dúvida sobre o que foi lido? Diz pra mim aí. Não, a serpente era um demônio. O serafim é um anjo. Você apresenta louvores, Ivana Almeida. Depois você coloca seu link aí se você quiser, problema não. Quem quiser entrar no seu link
depois entrar na sua página para te seguir sem problema. Gente, a Ivana Almeida, ela faz louvor. Se alguém quiser seguir a ela aí, para poder escutar os louvores, dá uma força lá para ela. Alguém quer participar online, ouvir para eu chamar vocês? Bota aí que eu chamo. O senhor tem o senhor tem minha personalidade. Não entendi o que o senhor quis dizer com isso não, mas tudo bem. Ah, sim, entendi. Se eu não creio mais em Deus, que bom, fique à vontade. Deixa eu dar continuidade aqui para quem crê em Deus, porque eles estão precisando da palavra. Ok? Gente, vamos lá. Então, o que em Gênesis 3, esse capítulo de Gênesis 3, ele é muito rico. E se você for ler do início ao fim, Deus está falando com a gente, Deus está gritando pra gente, entende? E eu acho muito interessante vários aspectos. Então eu vou pegar aos pouquinhos, passo a passo, pra gente ir mastigando e pra gente entender o que Deus quer falar conosco aqui, tá bom? Pra quem tá entrando na paz do Senhor, fica à vontade, tá, gente? Então vamos lá. Aqui, em Gênesis 3, do 1 ao 7, eu vou ler de novo para vocês entenderem o que eu quero mostrar para vocês. Então, do 1 ao 7 fala assim: a cobra é o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem da fruta de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, a menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comessem da fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas e de se comer. E ela pensou: como seria bom ter entendimento? Aí apanhou uma fruta e comeu. E deu ao marido. E ele também comeu. Nesse momento, os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus. Então, costuraram folhas de figueira para usar como tangas. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Aqui eu já começo rindo. Porque a gente, hoje, quem tem o entendimento da palavra, sabe que a cobra seria o demônio. E aqui no próprio nosso estudo mesmo que nós estamos fazendo, se a gente voltar lá em Gênesis 1, no capítulo 1, versículo 27, Deus fala pra gente assim. Não, capítulo 28, Deus fala pra gente assim: e os abençoou dizendo... Aqui está dizendo que Deus fez os seres humanos, o homem para a mulher para o homem. Aí ele continua: e os abençoou dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem por toda a terra e o dominem. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. No capítulo 1 de Gênesis, versículo 28, Deus falou para Adão que eles tinham domínio sobre os animais que se arrastam pelo chão. Ou seja, não só os animais que se arrastam pelo chão, eles tinham domínio dos animais sobre todos os animais que estavam no jardim. Entende? E aqui, na persuasão da serpente para com a Eva, ela esqueceu desse detalhe. Mas por que ela esqueceu desse detalhe? Que ela tinha poder sobre a cobra? Porque a cobra, a serpente, estava dando para ela o que ela queria. A serpente estava meio que mexendo com a vaidade dela. Estava mostrando ali uma oportunidade única que ela tinha na vida de comer a fruta proibida da árvore proibida, ok? E mostrou para, em vez dela falar assim: olha, se você comer dessa árvore aqui, Receitas Lloyd, seja bem-vinda, querida, paz Senhor. Se você comer dessa árvore aqui, você vai estar magoando o coração de Deus. Não, ela não falou isso. Ela falou assim: se você comer dessa árvore aqui, você vai ter o seu entendimento aberto e você vai ter o entendimento do bem e do mal, ou seja, você vai ser um Deus. Então ela criou na Eva ela lançou na Eva uma semente, entende? De vaidade, de querer algo que não era para ela querer. Ou seja, além da semente lançada ter gerado nela uma vaidade, ao mesmo tempo ela estava em desobediência ao Senhor.
Então aqui, só nesse do 1 ao 7, a gente tem várias coisas que a gente precisa prestar atenção. Por exemplo, o pecado. Primeiro ponto, o pecado nos cega. Então, para a gente não pecar de forma alguma, a gente precisa fechar todas as arestas, todas as lacunas, todas as brechas que a gente tem. Entende? Então, a gente precisa fechar as brechas. Se a gente não fechar as brechas, consequentemente, o pecado entra. Seu Jair, seja bem-vindo. Seu Jair, que bom que o senhor conseguiu chegar. Fico feliz por ti. Seja bem-vindo na live. E a gente fica ali. Entende? Tipo assim, você é cristão, no seu desenvolvimento de relacionamento com Deus, você vai passar por situações tentadoras que vão vir a fazer você pecar. Igual a serpente aqui foi para Eva, é no seu processo de cura e libertação com o Senhor para viver os propósitos do Senhor, ok? Então vai ter momentos na sua vida que você vai ser tentado, de alguma forma. Algum ponto fraco seu vai ser acionado, entende? Só que para você não cair no pecado, você precisa estar com o seu relacionamento com Deus em dia. Porque se você não tiver com o seu relacionamento com Deus em dia, você ainda vai parar para pensar se é viável. Esse negócio de você parar para pensar se é viável fazer já era, você já foi. Entende? Então você não pode nem parar para pensar. Teve o pecado, teve a oportunidade, fala não, se afasta, recusa, vai embora. Entende? Para você não dar legalidade, porque deu uma legalidade. Obrigada, seu Jair. De acordo da espessura de um fio de cabelo, é o suficiente para criar uma avalanche em você e você desgringolar tudo e ter que voltar todo o teu processo, porque você deu uma legalidade que não é para ter dado. Entende? Outra coisa, outro ponto também que a gente aprende aqui nesse versículo do 1 ao 7. Aqui, eles ainda não tinham conhecido a Cristo, ok? Porém, eles foram feitos por Deus. Adão veio do pó da terra e a Eva veio da costela do Adão. Então, quando Deus foi lá, fez o homem para a mulher para o homem, eles estavam sendo vistos por Deus por uma só carne. Ali, eles ganharam uma identidade. Eles tinham uma identidade de filho de Deus, da criação de Deus ali. Então, quando a serpente foi persuadir a Eva, ela conseguiu tirar da Eva a autoridade que ela tinha sobre os animais e, ao mesmo tempo, a autoridade de filho que ela tinha sobre aquela situação ali. Se ela tivesse se lembrado que ela era a criação de Deus, filha de Deus, saiu da costela de Adão, ok? E ao mesmo tempo, se ela tivesse se lembrado que ela tinha autoridade sobre os animais, o que ela ia fazer com a serpente? Aparta-te de mim, que eu não te conheço. Porque eu não quero você na minha vida e eu, vamos botar assim, eu tenho autoridade sobre você, então fica quietinha aí no teu canto. Não. A persuasão da serpente foi tão minuciosa que ela conseguiu envolver a Eva e vir a Eva pecar. Entende? Muitas das vezes, no processo que a gente passa, se a gente não tiver o nosso discernimento de espírito apurado, a gente cai. E para a gente ter o nosso discernimento de espírito apurado, a gente precisa procurar a presença de Deus, porque um discernimento de espírito é um dom do Espírito Santo, que você pode pedir ao Senhor em oração, mas você vai ter que fazer por onde ganhar o discernimento de espírito. Entende? Então não são todas as pessoas que têm. Entende? Quem tem, consegue ver a cilada antes dela começar. Entende? Parece que a verdade vem assim estampada na nossa cara, a situação que vai vir, vai acontecer. Vou dar um exemplo para vocês como é que é a sensação. Quando uma pessoa mente para você, você tem discernimento de espírito, você consegue enxergar a pessoa, você consegue enxergar a situação de fato, você consegue enxergar a consequência daquela situação e qual é a intenção da pessoa para contigo. Isso tudo em frações de segundo. O Espírito Santo te mostra tudo. Entende? Então, quem tem discernimento de espírito é difícil de enganar. Entende? Então, se você não tem, em oração, começa a pedir para o Senhor. Senhor, eu quero discernimento de espírito. Eu quero discernimento de espírito para apurar o meu relacionamento contigo, para desenvolver o meu relacionamento contigo, para agregar na minha vida, para agregar no ministério, para agregar no meu chamado. Enfim, faz uma oração para Deus, pede. Para você vir a ficar mais antenado
e em relação às situações na sua vida. Mas quando Deus nos dá dom, Ele não dá dons para nós, para nosso uso bel fruto. Ele dá dons para a gente usar para todo mundo, entende? Então você tem que aprender a pedir em oração as coisas para Deus. Quando você pede algo só para você, é mais difícil de você ganhar quando você pede algo por um todo. Vou dar um exemplo aqui. Quando eu morava com a minha mãe, eu não entendia quando ela falava isso. Hoje eu entendo. Mas quando eu morava com a minha mãe, ela ganhou um carro. E ela consagrou aquele carro ao Senhor e falou assim: a partir de hoje esse carro vai ser usado para a obra de Deus e vai levar e trazer as pessoas para a igreja. E ela de fato fez isso, ok? Ela abençoou muitas vidas levando as pessoas para a igreja onde ela congregava. Se eu não me engano, ela congregava na Sara Nossa Terra, que ficava no Anil, em Jacarepaguá. Então, ela sempre fazia o trajeto das pessoas ali, abençoando. Então, Deus deu carro para ela. Deus abençoou. Deus levantou uma pessoa para dar um carro para ela, que ela não comprou, ela ganhou. E ela foi abençoada para aquele carro. Mas, naquela época, eu não conseguia entender. Eu falei assim, mas como é que assim? Minha mãe vai consagrar o carro para Deus, para pegar as pessoas? Hoje eu entendo, porque eu tenho esse conhecimento hoje, porque ele me explicou. Quando a gente faz algo para Deus, a gente está abençoando vidas. Entende? Então a gente consegue ter algo de Deus mais rápido quando a gente faz para o próximo. Entende? Do que quando a gente pede para nós mesmos. Quando a gente pede um carro para nós mesmos, para o nosso uso bel fruto, não é que ele não vai te dar. Se você merecer e fizer parte dos propósitos dele para ti, ok. Mas se você pedir o seu carro para abençoar vidas, para levar pessoas e trazer pessoas, e enfim, trazer trabalhos missionários com o carro, vai ser um atendimento mais rápido, vamos colocar assim, entendeu? Não é que ele não possa te dar para você só, mas para você, quando você oferece para a obra, você e Deus, né? Você pegar o carro e dar para a igreja, ok? Você e Deus, no seu particular com o Senhor, que você oferece para a obra, você fazendo a obra para Deus, ele pode te abençoar mais rápido, entende? Então, voltando aqui. Então, o que a gente precisa entender? Que eu não sei porque eu entrei nesse assunto não, mas a gente vai continuar. Deus está querendo falar com alguém. Mas vamos continuar aqui. Então, o que a gente pode aprender mais de Gênesis do 1 ao 7 também? A gente viu aqui que o pecado nos cega, que tanto Adão quanto Eva perdeu a identidade deles ali, ou seja, eles sabiam que eles eram filhos de Deus ali, criação do Senhor, eles podiam, né, embarrear a cobra lá e falar, olha, aqui você não entra. Não fizeram. Perda da autoridade sobre os animais, que eles tinham a autoridade sobre os animais que o próprio Deus falou para Adão que tinha. Também não usaram isso. E outra coisa aqui que também aconteceu, a persuasão da cobra, ela conseguiu extrair da Eva uma vaidade dela, um orgulho dela. Porque aqui na palavra fala, no versículo 5, que fala assim, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecerão bem o mal. Aqui, a cobra usou da maldade. Entende? A cobra usou da maldade. Porque a cobra sabia, a serpente sabia que se Eva e Adão comessem da fruta da árvore proibida, elas estariam em desobediência ao Senhor. Mas aqui a cobra, ela usou de uma persuasão para trazer uma vaidade, um orgulho para o coração de Eva. Ou seja, ela disse para Eva, se você comer da fruta, você vai ficar igual a Deus. Ou seja, equiparou a Eva a Deus. Então, se Deus no Jardim do Éden era o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, ela também se achou no direito de entrar no mesmo nível de Deus, entende? E ela, portanto, que ela fala logo em seguida. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas e de se comer. E ela pensou como seria bom ter um entendimento. Então, mexeu com o ego dela, mexeu com a vaidade dela, a persuasão da cobra. Então, o que a gente pode aprender disso aqui? O que a gente pode aprender disso aqui? Peraí que fugiu. Que se a gente não vigiar, a gente cai no laço. Entende? Que a gente não vigiar.
Tem umas pessoas mandando convite aqui. Vocês querem entrar online? Bruno Damasceno, Marcelino Franças. Tá, é porque, gente, eu não sou meio leiga nas lives, tá? Me perdoa. Mas isso é para convite que vocês estão oferecendo ou é para eu convidar? Eu não sei. Convite. Convite. Tá para eu convidar. Tá, entendi. Tá, beleza. Se alguém quiser entrar, me avisa por chat que a gente dá um jeito de chamar, tá bom? Então vamos continuar aqui. Então a gente vê que na Eva despertou uma sementinha do orgulho ali, do ego dela. Entende? E muitas das vezes a gente se vê nessas situações de alguém ficar inflando o nosso ego. Cuidado com os bajuladores, gente. Bajulador, na teu lado, não necessariamente a pessoa gosta de você. Às vezes ela só tá ali pra te fazer cair, puxar o teu tapete. Ou seja, massageia o teu ego, bota você lá em cima no pedestal, pra depois vai lá e dar uma puxadinha de tapete e você cai. Entende? Então, discernimento de espírito. Que a gente, tudo isso aqui que eu falo pra vocês, discernimento de espírito, essas coisas, é relacionamento com Deus. O final de tudo é você se relacionar com Deus. Então, conforme você vai se relacionando, o próprio Senhor, ele vai te fortalecendo. Entende? Então, seu relacionamento com Deus tem que estar em dia. Outra coisa que a gente também vê aqui é negligência da parte do Adão, por ser o cabeça da relação, ele tinha poder sobre a mulher. Ou seja, Adão pecou. E pecou feio. Porque no relacionamento entre homem e mulher de um casal bíblico, ok? Que anda de acordo com as vontades do Senhor, o homem é o líder da relação. O homem tem poder sobre a mulher. Entende? Por isso que aqui Deus virou para Adão e perguntou por que ele comeu do fruto. E ele falou, porque a mulher me deu. Só que Adão era responsável pela mulher, por isso que eu ri. No final, se você parou para prestar atenção na leitura, no final, tava um empurrando o erro pro outro. Em vez de falar assim, não, eu realmente comi, errei, estava errado, peço desculpa, não. Adão foi lá e empurrou, em vez de chegar e falar, não. Ele até admitiu, eu comi. Mas em momento algum ele defendeu dela. Ele falou assim, eu comi, mas foi a mulher que você me deu. E eu comi. Entende? Aí a Eva foi lá e falou assim, a culpa é da serpente. Ou seja, os dois erraram. Para com Deus porque entraram em desobediência. Primeiro, porque eles comeram do fruto proibido. Já não era para ter comido. Já não era para nem ter olhado para a árvore. Quando a serpente falou, era para eles terem recuado. Mas eles decidiram, enfim. Aí a mulher foi lá, comeu o fruto. Do fruto foi lá, o Adão deu para Adão, o Adão comeu. Obrigada, seu Jair, que Deus te abençoe. Aí comeu o fruto do Adão, aí o Adão comeu o fruto, entende? Aí os dois tiveram conhecimento do bem e do mal. Aqui na história, esse lance que fala sobre o conhecimento do bem e do mal, isso sou eu pensando, tá? Se eu tiver errado, por favor, alguém me corrija. Mas o que dá a entender aqui, que a situação agravante não foi nem necessariamente o fruto comido, mas foi a desobediência. Entende? Porque eles não eram para desobedecer a Deus. Porque a gente sabe, quando a gente desobedece ao Senhor, a gente sofre as consequências. Deus deu a ordem para eles, Deus deu o jardim inteiro para eles. Deus deu N frutas de várias espécies. Eles tinham o paraíso do Éden inteiro para eles, mas só falou, não coma dessa árvore. E eles foram lá e comeram da árvore. Ou seja, por mais persuasão que a serpente fez com eles, de envolver eles no laço, ok? De dar oportunidade para eles pecarem, eles tinham a opção de falar não quero, não vou, não posso. Mas eles não falaram. Eles comeram. Assim é na nossa vida. Quando o pecado chegar a bater na tua porta, você não tem obrigação de abrir para o pecado. Você tem a opção de falar que você não quer. Só que o pecado, ele vem justamente no teu ponto fraco. Numa oportunidade única da sua vida.
Entende? Uma oportunidade única. Não, essa aqui é uma oportunidade única, você não pode perder. Se você perder, acabou a tua vida, você não vai ser o cara mais rico do mundo, você não vai ser a mulher mais top de linha, você não vai ser o homem mais lindo, não, esquece, gente. Eu não sei se vocês já viram, mas na minha juventude, vamos botar assim, eu via muito filme. Eu vi aquele seriado Supernatural, não sei se vocês sabem qual é, que os irmãos Winchester se juntavam e ia caçar os demônios. Eu vi essa série. E nessa série, o diabo lá, que era representado pelo um ator, vira e mexe na série, ele falava para esses irmãos, meio que fazendo acordos com ele, tipo assim, de 5 anos, de 10 anos, entende? E isso é uma persuasão do inferno. Então, toda vez que você escutar, isso ainda acontece nos dias de hoje, entende? Só que as pessoas, elas perderam a noção dos limites delas e acabam que vão entrando nessas coisas. Mas existe até hoje. Se você um dia chegar perto de você... É verdade, Nanda, tem muita verdade nessa série. Se um dia chegarem pra você e falar assim, isso aqui é a oportunidade única da sua vida. Se você deixar passar, você nunca mais vai ver igual. Ou isso aqui, se você pegar essa caneta aqui, essa caneta aqui ela é mágica, ela faz milagre, ok? Só que essa caneta aqui, ela faz milagre durante uns 5 anos. Depois de 5 anos, eu venho buscar o pagamento dessa caneta. Ok? Porque ela é mágica, você vai usufruir dela durante 5 anos. E depois eu vou vir aqui pegar o pagamento dessa caneta. Ou o seu filho está... Desculpa a conjecturação, mas acontece. O seu filho está à beira da morte no hospital. Se você fizer tal coisa para mim, em troca, eu faço o seu filho viver. Não faça. Não faça na caneta, não faça no seu filho, não faça na oportunidade única da sua vida, não faça. Porque você está fazendo um pacto com o demônio. E o pagamento é a sua alma. E ele vai vir cobrar depois. Não faça. Não tem nada que vale a pena, nenhuma oportunidade única, por dinheiro nenhum, vale o valor da sua alma. Entende? A sua alma não tem preço. E a guerra do inferno sempre vai querer ser a sua alma. É o que ele quer de você. O inferno não quer atrapalhar só os planos de Deus para sua vida. Ele quer a sua alma aprisionada a ele. Por isso que existe essa rixa entre Deus e o inferno. Porque é Deus salvando a sua alma, libertando a sua alma, ok? Preparando a sua alma para viver os propósitos dele. E é o inferno querendo laçar a sua alma, aprisionar a sua alma. E fica nessa briga eterna entre os dois. Entende? Então, quando chegar essas propostas milagrosas para vocês, tem até um aplicativo aí que tá rolando, que eu não preciso falar o nome aqui, acho que tá muito bem conhecido. Isso nada disso é de Deus não, tá? Esses aplicativos que tem aí, que você ganha fortunas e fortunas e fortunas, você entra sem nada, ou você paga uma taxa de R$5 e você vai consumindo. Várias pessoas estão se enlaçando nisso aí, perdendo seus bens físicos e materiais por causa de apostas desses aplicativos. Isso tudo é porta de legalidade que tá dando pro inferno atuar na tua vida. A pessoa que é dona do aplicativo, ela tá rica, ela tá milionária. Mas você tá entrando no buraco. Não pode. Tem que aprender a falar não. Se o jogo pra você é um fraco, não fale que é só um pouquinho que não vai dar certo. Aparta-se do mal e segue a tua vida. Entende? Vai se esquivando como der, mas vai. Pede pra Deus tirar esse vício de ti. Porque isso tudo, gente, é legalidade que a gente tá. Entende? No início você pode até ganhar alguma coisa, mas depois você perde. Porque vai virar um vício. Ah, eu ganhei isso aqui. Ah, eu depositei R$5, ganhei 20. Eu botei R$20, ganhei 50. Eu botei 50, botou 100.
achei assim, acho que agora eu consigo ganhar 1.000. Aí quando você vê, você não consegue ganhar 1.000. Aí você fica frustrada, você vai querer de novo até você ver que já foi tudo. Isso não sei se vocês sabem também, mas aqui no Rio de Janeiro, eu não sei no Brasil, mas aqui no Rio de Janeiro, o jogo, esse tipo de jogo foi proibido, caça-níquel. Isso é o verdadeiro jogo caça-níquel. Aqui foi proibido por lei. Portanto, que as casas de jogos que tinham os caça-níqueis foram fechadas. Entende? Aí o que o dono fez? Já que eu não posso ter físico, vou fazer online. Então, o que você está jogando lá no aplicativo é um caça-níquel. Online. Você não precisa ir até o local para jogar. Na sua casa você joga. Só que aí você está dando uma porta gigantesca de legalidade pro inferno atuar na tua vida. Entende? Então, veja quais são os seus pontos fracos. Entrega pro Senhor todos os pontos fracos. Fala, Senhor, eu consagro todos os meus pontos fracos a Ti. Para quando chegar a hora, o dia lá que você for tentado, você se revestir na presença de Deus, ok? E não cair nas armadilhas de Satanás. Porque a vontade de Satanás é acabar com a tua vida de uma forma de te paralisar. E você vir perder as bênçãos que Deus tem para ti. Entende? Então o que a gente precisa aprender disso aqui também? Adão e Eva pecaram contra Deus por se deixar levar pela vaidade, poder e curiosidade. A curiosidade da Eva gerou dentro dela um ego e uma vaidade de querer ser tanto quanto Deus para poder ter um entendimento com ela. Ok? Outra coisa também que a gente aprende aqui. O foco deles não estava mais em Deus. Entende? A princípio, antes da Eva ser persuasiva pela serpente, eles tinham um relacionamento com Deus. Paralelo ali, face a face. Deus falava com ele e ele respondia, portanto que quando Deus chegou no jardim, ele falou, eu escutei os seus passos. Ou seja, existia uma intimidade, existia uma interatividade. Ok? Só que ele se escondeu porque ele estava nu e ficou com vergonha. Mas então eles tiraram o foco de Deus e colocaram na árvore, na oportunidade de terem conhecimento do bem e do mal. Entende? Então, quando a gente tira o nosso foco do Senhor, a gente pode vir a dar legalidades que Deus não quer que você dê. Por isso que Deus está sempre batendo na mesma tecla, para olhar para Ele e priorizar Ele. Porque quando a gente não prioriza Deus, a gente começa a pensar coisas que não é para a gente pensar. Porque o que acontece no nosso processo? Vai existir momentos no nosso processo que Deus vai mandar a gente fazer, se posicionar, marchar e ir lá enfrentar. Mas vai ter momentos no nosso processo que Deus vai falar agora, fala assim, você fica quieto, quietinho, onde você tá, que quem vai fazer por você sou eu. E a nossa única obrigação é obedecer, confiar, adorar e orar. Entende? Não é ir mais de frente, é ficar quietinho. Ok? Só que muitas das vezes, muitos não conseguem ficar quietinho porque já está acostumado a botar a mão na massa. Mas se Deus está mandando ficar quietinho, fica quietinho. Não vá de encontro ao que não é para você fazer. A gente precisa ser obediente ao Senhor. E aqui é a gente focar no Senhor. Então, quando Deus mandar você ficar quietinho, que Ele vai botar a mão na massa, Ele que vai fazer tudo, Ele que vai se levantar por você, Ele vai lá, vai lutar por você, guerrear, qual é o teu papel de filho? Esperar, confiar, exercer a fé e adorar. Porque a adoração você vai estar venerando ao Senhor. Você vai estar adorando ao Senhor. Você vai estar exaltando ao Senhor. Consequentemente, a intimidade entre vocês dois vai ser aproximada. Não vai ficar distante, vai ficar próxima. Entende? E você não vai tirar o foco de Deus e colocar na situação. Deus vai estar lutando por você, vai estar guerreando por você, vai estar fazendo tudo por você e você está fazendo o quê? Apenas adorando, apenas buscando, apenas confiando em Deus. Tipo assim, aqui, você não vai estar assim pro lado, entende? Você vai estar assim, você aqui, Deus aqui. Você aqui, Deus aqui. Quando você faz assim, você abre o leque, você está olhando para as adversidades, você está olhando para as circunstâncias, você está olhando para tudo. Tudo que você não tem que olhar. Mas então você tem que olhar assim para frente e de cima para baixo, de baixo para cima, porque Deus está nessa posição, ou seja, acima de ti. Entende? Então,
foco em Deus, não tira os olhos de Deus. Ok? Quando comer o fruto proibido, a santidade acabou e entrou o pecado. Vergonha que estavam nus. Antes deles comerem o fruto, como que eles estavam? Eles estavam nus. Ou seja, não existia pecado, existia a santidade que estava ali na presença do Senhor. Tudo santo. Ok? Onde há santidade, não há pecado. Então, para a gente receber algo de Deus, a gente tem que sair do pecado e manter a santidade com o Senhor. Quando a fruta foi comida, o pecado entrou. O conhecimento do bem e do mal veio junto. Então, houve-se entre eles um constrangimento. Até então, eles nem sabiam o que era nudez. Mas a partir do momento que veio a desobediência, eles passaram a ter conhecimento instantâneo do que era a nudez, porque eles se sentiram constrangidos um na frente do outro. Entende? Então, a santidade no seu processo com o Senhor é imprescindível. Para você viver os propósitos e as promessas de Deus para sua vida, você tem que manter uma vida de santidade. Rô, seja bem-vindo. Você tem que manter uma vida de santidade para com o Senhor, para poder viver os propósitos do Senhor. Aí você me pergunta assim, mas por que eu tenho que viver uma vida de santidade? Porque Deus é santo. Tudo que vem de Deus é santo. Tudo que vem de Deus está pronto para ti, é santo. Se Deus é santo, você tem que se santificar para estar na presença de Deus e receber o que é de Deus. Ele não vai dar para você se você é cheio de pecado. Ele não vai dar para você, vamos supor aqui um exemplo, vamos supor que você entrou na fé há pouco tempo, ou que você já está há muito tempo, mas você não é liberto. E você está cheio das manias ainda da velha criatura. Você é uma pessoa que fala palavrão, você é uma pessoa que o seu comportamento é zero, você é uma pessoa que fala mal de todo mundo pelas costas, você é uma pessoa que não estende a mão, que não ajuda, entende? Mas você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas você não passou pelo processo de cura e libertação. Deus não vai entregar na sua mão a promessa que é pura, santa, que está com ele lá, do jeito que você está. Você vai perder. O espírito que está em você, que são as consequências da sua velha criatura, ainda habita em ti. Eles vão gritar quando vê a promessa. O que é gritar? Gritar de espanto. Porque a promessa é pura. E quem está puro, quem é luz, quem está na escuridão não consegue ficar na luz. Então os próprios demônios que estão em você vão começar a recusar a promessa. Por que você não consegue ficar muito tempo na presença de Deus? Por que você não consegue ficar muito tempo lendo a palavra ou escutando um culto? Porque existe demônio em você. Porque você não está liberto. Entende? Porque foi ensinado para você que é só fazer a oração de reconhecimento de Jesus. Deu a entender para ti. Mas não é assim que funciona na prática. A gente faz a oração de reconhecimento de Jesus, é o primeiro passo para a nossa libertação. Entende? Só que para a gente ser liberto do que está dentro de nós, que são as consequências dos nossos pecados, das escolhas que fizemos antes de vir para Jesus, existem as consequências. Ou seja, a gente plantou a semente e a gente está colhendo aquela semente. Ok? Então, essa colheita que está dentro de nós, ela precisa sair. Então, precisa sair de você as consequências das suas escolhas, precisa sair de você os traumas que você tem, precisa sair de você as feridas que você tem. A escuridão que habita em você é trauma, ferida e pecado. O demônio que está em você é trauma, ferida e pecado. Entende? E para eles saírem, você precisa começar um processo de cura e libertação com o Senhor. Você precisa querer estar na presença de Deus. Você precisa querer desenvolver um relacionamento com Deus. De intimidade. Quando eu falo desenvolver um relacionamento com Deus aqui, quem já está me seguindo sabe o que eu quero dizer. Mas quem tem tem bastante pessoas novas aqui, então eu vou falar. Quando eu falo para você desenvolver um relacionamento com Deus, não é você frequentar uma denominação. É você, na sua individualidade, passar a ler a palavra, passar a orar, passar a jejuar, passar a adorar. Você e Deus somente,
e ali desenvolver com ele um relacionamento de intimidade. A denominação é secundário. Prioridade na sua vida é a presença de Deus. Quem vai te salvar para viver os propósitos da eternidade é o seu relacionamento desenvolvido com o Senhor no secreto. Entende? Então, você precisa fidelizar um relacionamento com o Senhor para poder vir ser trabalhado pelas mãos dele, para você vir viver os propósitos dele. E você perguntar para ele qual a denominação que você tem que frequentar. Porque é ele que sabe da sua vida quais são os propósitos que interferem ou não. Quando a gente começa a andar com o Senhor, quando a gente começa a desenvolver um relacionamento com Deus, a gente se vê mais na dependência de Deus. E a gente se preocupa mais com os nossos comportamentos, as nossas escolhas para o Senhor, para com o Senhor. Então a gente não quer desagradar a Ele. Então a gente começa a ter maior relacionamento com Ele, que a gente começa a perguntar mais para Ele. O que te agrada? Essa igreja que eu frequento, essa denominação que eu frequento, agrada o seu coração? Se não agrada, eu saio. Se agrada, eu fico. Entende? É esse nível de relacionamento que Deus quer ter contigo. Que nós devemos ter com Ele. Porque Ele que nos criou. Ele é o nosso Pai. Somos reconhecidos por Ele, mediante aquele que reconheceu Jesus como filho. Entende, gente? Então a gente precisa ter uma dependência de Deus. Em Deus. Então o que a gente pode aprender mais aqui? O resultado disso tudo foi o seguinte. Quando você tira os olhos de Deus e foca no problema, você perde a sua conexão absoluta com o Senhor. E as preocupações começam a existir por causa da legalidade que você dá. Foi o que eu expliquei aqui. Quando você tira o foco de Deus e você começa a fazer assim em vez de fazer assim, ok? Você começa a dar legalidades e a oportunidade para a oposição atuar na tua vida, que a oposição que eu falo aqui é o inferno, ok? Aqui em Lucas, aqui em Gênesis, do capítulo 3, do 8 ao 13, tá falando sobre o erro. Ele tá falando na hora que Deus fala com eles assim. Aí Deus perguntou: e quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você não comeu da fruta que estava na árvore que eu proibi comer? O homem disse: a mulher que me deste para ser a minha companheira me deu a fruta, e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: por que você fez isso? E a mulher respondeu: a cobra me enganou e eu comi. Vocês conseguem ver a entonação das perguntas de Deus nesse diálogo aqui? Nesse triálogo aqui? Que eram 3 pessoas conversando? Deus, em momento algum, levantou a voz para eles. Deus, em momento algum, deu esporro neles. Deus só perguntou, suavemente, na calmaria que Ele é: quem mandou vocês comerem desse fruto? E eles, mesmo assim, eles respondendo o óbvio, e ele, em momento algum, se alterou. Entende? Deus nos repreende com amor. Os seus filhos que reconhecem Deus lá, Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ganham a identidade. Por mais desobediência que ande, Deus, Ele vai te repreender com amor. Entende? A não ser que você faça algo muito grave, mas mesmo assim, eu acredito que não seja tão... Ele pode pesar a mão sobre você, mas não gritar contigo. Entende? Então, Deus nos repreende com amor. Então, o que a gente também aprende disso aqui? Aqui também, entre Eva e Adão e Deus, houve-se uma vergonha. Porque a presença de Deus, ela é tão santa que ela nos constrange. Deus aqui poderia ter explodido com eles, mas não. Ele perguntou de boa. Entende? Ele perguntou com amor. Ali eles podiam ter falado: mas eu falei para vocês não comerem. Por que vocês fizeram isso? Quando a gente fala, às vezes, né, perde a paciência. Mas eu disse isso 1000 vezes. Por que você fez isso? Não. Ele perguntou com amor. Mesmo assim, Adão e Eva jogaram a culpa para a serpente, né? Ou seja, eles não admitiram o erro deles. Mas enfim. Entende? O que mais aqui? Mas a vergonha que os dois estavam por causa do pecado fizeram se esconder, pois a pureza do Senhor os constrange. Isso aí que eu falei. Entende? Então, tipo,
Por maior pecado que você esteja fazendo na sua vida, não se afaste do Senhor. O pecado, ele nos cega. O pecado faz a gente não sentir mais a presença do Senhor. Mas a Bíblia nos afirma que Deus está conosco o tempo todo. Neide, eu li aqui que você escreveu. Querido, o sofrimento faz parte do crescimento e desenvolvimento nosso, viu? É a partir do sofrimento que a gente cresce, desenvolve, amadurece no Senhor na fé. Mas eu aconselho você a procurar a presença do Senhor mais, se aprofundar mais, chegarmos no lugar mais alto de Jesus, que é aos pés dele, ok? Seja vulnerável na presença de Deus. Vulnerável é você tirar a armadura, é você tirar o modo defesa e o modo ataque e mergulhar na presença dele para ele te mostrar o que ele quer de ti. Porque às vezes ele pode estar te mostrando e você não está conseguindo entender. Entende? Então procure mais a presença do Senhor em oração, em jejum. Jejua pela sua vida espiritual, para você ter uma maior sensibilidade no seu espírito para poder entender o que Deus quer falar contigo. Tá bom? O que mais que a gente pode aprender aqui? Gente, está acabando. Eu falei sobre a santidade, né? A santidade, então, a santidade é primordial no seu relacionamento com Deus, porque você fica mais suscetível ao Espírito, você fica mais próximo de Deus e você consegue entender mais também a presença de Deus na sua vida e o que Ele quer contigo. Desenvolve um relacionamento com maior aprofundamento nele, maior intimidade. Aqui em Gênesis do 3, do 14 ao 19... tá falando assim. (14 ao 19). Tá falando da repreensão da Eva e de Adão para com Deus aqui. Então Eva foi repreendida por Deus e colheu o que plantou. As consequências da desobediência foi a expulsão do jardim. Eles tinham tudo... isso aqui que eu queria chegar. O Jardim do Éden era um local que todos nós queremos estar, né? Mas enfim, a gente não pôde estar, a gente não pode estar porque Adão e Eva pecaram, vamos colocar dessa forma. Então, quando eles fizeram a desobediência, Deus expulsou eles do jardim e eles foram sofrer a consequência. Qual foi a consequência de Eva? Por conta de Eva, hoje nós mulheres sofremos as dores de parto. Eu li aqui na Bíblia. Na gravidez, ele ia aumentar a dor. Ok? E o homem foi a parte de trabalho, que ele ia comer da terra, ia voltar para a terra, voltar para a terra. Então, o que a gente aprende por um todo aqui, no capítulo 3? A desobediência não leva você a lugar nenhum. Entende? A desobediência faz a gente se afastar de Deus, faz a gente retroceder no nosso processo, pode vir a perder a promessa por causa da desobediência. Moisés não entrou na terra prometida, porque ele desobedeceu a Deus. Caminhou lá 40 anos com o povo no deserto, chegou na hora de entrar na terra prometida, na cara do gol lá, não entrou. Por quê? Porque ao invés de falar com a pedra para sair a água, ele bateu na pedra. Mas por que ele bateu na pedra? Porque o povo de Deus estava em volta dele, fazendo pressão. Ele não suportou a pressão e errou no comando de Deus. Por conta disso, ele não entrou na terra prometida. Entende? Aí você fala pra mim, injusto. Também acho. Acho injusto. Só que quem tem que achar ou não é o Senhor, não somos nós. Entende? Então, talvez por uma vírgula sua que você não fez, ou você fez além, ou você deixou de fazer, ou você fez o que não era pra fazer, você pode vir perder a promessa de Deus pra sua vida. Entende? Nada, sinto muito por isso, viu? Que Deus esteja contigo, querida. Entende? Então, a gente precisa andar na linha com o Senhor. Eu sei que é difícil, gente. Eu sei que não é fácil. Eu sei que é fácil estar aqui falando, entende? Mas eu passo pelas mesmas coisas que vocês passam. Eu também estou no meu processo para viver os propósitos do Senhor para minha vida. Eu também estou no processo para chamado. Estou com um processo para várias coisas, entende?
Então Deus também está me preparando. Eu também sou testada várias vezes. Tem vezes que eu olho para Deus e falo assim, o que eu não fiz, ou o que eu fiz de errado, ou o que eu deixei de fazer, ou o que eu não fiz. Entende? Porque a gente vai passando por nosso processo, a gente vai ficando cansado. Só que a gente é testado o tempo todo pelo Senhor. Então a nossa fé tem que estar inabalável, a nossa fé tem que estar intacta. A fé é decisão em acreditar, ponto. Pode vir o terremoto, pode vir a tempestade, pode vir a opinião, pode vir dificuldade, mas a sua fé, você tem que estar continuando acreditando que você vai ganhar, que você vai fazer, que você vai viver. Eu sei que é difícil, mas a gente precisa fazer, a gente precisa acreditar, a gente precisa querer, entende? Então você, o que mais a gente faz para a gente continuar? Relacionamento com o Senhor. Relacionamento com o Senhor. Obrigada, seu Jair, por todos os presentes que o Senhor me abençoou, viu? Que Deus abençoe a sua vida. Entende? Então, procure na sua individualidade a presença de Deus. Desenvolva com Ele um relacionamento de intimidade. Não fique só nos vídeos. Os vídeos passam a ser um alimento adicional no seu relacionamento com o Senhor. Coloque dessa forma. Mas o Senhor quer que você faça com Ele, tenha com Ele um relacionamento íntimo entre você e Ele. Porque o que Deus quer conosco aqui em Gênesis é justamente nos mostrar a relação que Ele tinha com Adão, antes da árvore proibida. Entende? Adão e Eva andavam nus. Não existia constrangimento. Não existia vergonha. Existia intimidade. Existia cumplicidade. Existia fidelidade. Existia um relacionamento. E eles falavam com Deus. E Deus falava com eles e eles entendiam. Então é esse tipo de relacionamento que Deus quer ter contigo. Só que para a gente chegar a esse nível de relacionamento, a gente precisa se doar para Deus 100%. Procurar mais a presença dele, jejuar mais, renunciar mais. Não é impossível, gente. É trabalhoso, mas não é impossível. Então, para você viver... Cecília, seja bem-vindo. O pessoal que está entrando, seja bem-vindo. O pessoal que entrou, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Carla, faz parte do processo, meu amor. Procure mais a presença do Senhor. Senhor é a sua força. Quando a gente chega no ápice do processo, né? Que eu falo que a gente está no ápice do cansaço, entende? Para receber as promessas e os propósitos da esperança vida, a nossa tendência é falar assim, Senhor, misericórdia. Eu não aguento mais. Entende? Eu sei o que você está sentindo. Só que a gente não pode parar. Se a gente olhar para trás e ver o quanto a gente já enfrentou, o quanto a gente já andou, dá até uma dó no coração pensar em querer parar. Então, não tire os seus olhos da situação que você se encontra agora, que eu não sei qual é, mas está persuadindo você. Tira os seus olhos da situação que você se encontra. Foca os seus olhos em Deus e entrega tudo isso que você está vivendo nas mãos de Deus e fala assim, olha só, essa situação aqui eu não aguento mais. Se eu continuar, eu vou parar. Seja verdadeiro com o Senhor, ok? Então eu estou entregando na sua mão e deixa o Senhor fazer de acordo com a sua vontade. Sabe o que eu fiz no meu processo com o Senhor? Eu estou falando isso aqui para você porque eu fiz isso com Ele. Eu estava numa situação no meu processo que eu estava a ponto de desistir de tudo. Eu cheguei para Deus, num momento aqui na casa, eu cheguei para Deus e falei assim, Senhor, eu não aguento mais viver a situação que eu estou vivendo. Era uma situação específica para um propósito específico dele, ok? Eu não aguento mais esse ciclo que eu estou vivendo, esse ciclo repetitivo, eu não aguento mais isso. Isso já está me consumindo. Se eu continuar do jeito que eu estou, eu me conheço. Eu vou chutar o balde e vou parar. Então, eu estou entregando toda essa situação nas suas mãos. Estou consagrando ela a ti. Estou abrindo mão do meu direito de escolha e vou acatar a sua ordem. Foi isso que eu falei para o Senhor. Porque a gente tem direito de escolha. Falei para ele, eu estou abrindo mão do meu direito de escolha sobre essa situação aqui
e eu vou acatar a sua decisão. Entende? Então, ele ouviu, escutou, anotou, ok? Tá lá no meu arquivozinho com ele, e vira e mexe ele me lembra sobre essa situação. E eu falo, se eu te dei a autorização de direito de escolha sua, eu estou acatando as suas ordens. Por quê? Porque chega uma hora no nosso processo que a gente não aguenta mais, gente. A gente é ser humano, a gente tem limite. Entende? Só que quando a gente entrega para Deus, o que a gente tem que fazer? Entregou para Deus, deixa com Deus. Não puxa de volta. E se você for fazer a oração que eu fiz, faça consciente que ele não vai te devolver. Ok? Uma vez que você deu para Deus, é de Deus. Uma vez que você abriu mão do seu direito de escolha, você abriu mão. Então você vai acatar, ok? O que vier dele com a decisão dele. Ou seja, você vai acatar o tempo que ele vai te dar para você esperar, você vai acatar o preparo que ele vai fazer contigo e você vai acatar dele entregar na tua mão o que você entregou para ele. Tudo no tempo de Deus. Entende? Só que o fardo que estava em cima de você não vai existir mais. Porque você transferiu para o Senhor e ficou com ele. Entende? Mas isso não quer dizer que no dia seguinte você está vivendo o que você falou. Não. Aí, já que você deu para ele esqueci a palavra, gente. Não é autoridade. Você deu para ele a situação em si. Eu não lembro que a palavra que foi. Mas você deu para ele o que de fato você entregou. Esquece na mão dele que ele vai fazer de acordo com a vontade dele no tempo dele. Não necessariamente no dia seguinte. Então você vai ter que aprender a esperar pelo tempo dele. Entende? Eu acredito, Carla, que seu nível de exaustão deve estar realmente no cume, né? Porque a gente fazer esse tipo de oração, a gente está com a exaustão lá no cume. Mas tenha certeza que o Senhor vai providenciar na sua vida, de acordo com a vontade dele. Agora que você fez a oração, você fez a mesma oração que a minha, espera pelo tempo do Senhor e se dedique ao Senhor. Entende? Quando a gente faz esse tipo de oração, a gente precisa se dedicar ao Senhor. Sabe quando a Bíblia fala pra gente, solteiro, quando as pessoas estão solteiras, a Bíblia fala para os solteiros que a gente tem que se dedicar a Deus? Seja você para com o Senhor dessa forma. Você entregou para ele o que estava afligindo a sua alma, esquece que aquilo existe, ok? No tempo do Senhor, no tempo de Deus, ele vai chegar para você e vai falar, olha, tá aqui, você me entregou, estou te devolvendo, e agora estou contigo, você foi preparada para isso, você foi forjada, você foi moldada, e agora está a sua hora de receber. Entende? Mas você descansou, você viveu, você não ficou vidrado naquela situação. Você passou a procurar mais a presença do Senhor. E quando a gente solta na mão de Deus o que está afligindo a nossa alma, ok? Quando a gente não solta, a gente quer ter o controle sobre aquilo. Só que quando Deus não vai dar para você o controle sobre aquilo, porque o controle é dele. Então, quando a gente solta na mão dele, que a gente chega nesse ápice da oração e solta na mão dele, a tendência é acontecer mais rápido. Porque você tirou o foco do que estava te afligindo, você confiou e entregou na mão de Deus, e agora ele vai ter tempo para agir e fazer tudo do jeito dele. Então, pode ser que te entregue mais rápido. Entende? Nada, Nanda. Estamos aqui junto pra gente ir. A gente tá crescendo. Entende? Então, gente, essa foi a live de hoje, tá? Espero ter sanado a dúvida aí de muita gente aí. Graças a Deus por isso. Fico feliz de te ajudar. E sexta-feira de novo a gente vai estar aqui no Clube da Bíblia, pra gente estar aqui dando continuidade em Gênesis, pra Deus estar falando conosco e a gente aprendendo mais. Eu vou ver se no meio da semana eu faço mais alguma live, mas aí eu aviso aqui vocês, tá bom? Mas, gente, a live tá por aqui, acabou. Vocês têm mais alguma coisa para perguntar? Pode aproveitar que eu tô aqui. A gente pergunta que eu respondo. Faça a pergunta que eu respondo, problema não. Entende? Então, sexta-feira é isso, tá? A gente então vai estar se reunindo toda sexta-feira, às 9 da noite, pra gente tá... Hoje eu marquei 9h30 porque eu tive um compromisso que estendeu até 9 horas, então por isso que eu entrei um pouco depois. Mas
Semana que vem, às 9 horas, volta o horário normal, tá bom? Pra gente estar aqui edificando a nossa fé, o nosso espírito, aprendendo, confraternizando, pra gente sair pra gente não dar as legalidades para a oposição vir a tentar a nossa vida, e a gente está aqui na presença do Senhor, aprendendo mais sobre a palavra. Que bom que você adorou, Nanda, fico muito feliz, viu? Você tá aqui conosco. Vera, obrigada também pelo carinho, muito obrigada, gente, por todos estarem aqui comigo, tá bom? Vamos então estar aqui fazendo uma oração pra gente estar encerrando esse momento, vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por essa live, pelas pessoas que vieram, Pai, pelas pessoas que estão aqui, pelas pessoas que passaram, Senhor. Pai, abençoa a vida de cada uma delas. Pai, entra com providência em suas vidas, Senhor. Que elas venham querer desenvolver com o Senhor um relacionamento de maior profundidade, Pai. Pai, entra com providência em suas vidas. Aonde houver enfermidade, eu te peço cura, Senhor. Aonde houver falta, eu te peço providência, Pai. Aonde houver medo, Pai, onde houver temor, que eu peço a tua presença, Pai. Que elas venham se sentir amadas por ti. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida que é ti. Que cada vida venha ter um real encontro contigo, enquanto que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha sendo contigo um espírito em verdade, venha querer desenvolver contigo um relacionamento de maior intimidade, Pai. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Que vocês venham ter um final de semana abençoado, uma noite abençoada na presença do Senhor. Ah, seu Jair, obrigada, seu Jair, por todo o carinho que você tem por mim, viu? Seu Jair tá me acompanhando em todas as plataformas, eu fico muito feliz por isso, viu? Sua presença é importante. Então vamos estar aqui encerrando essa live. Desejo um final de semana para vocês, um final de semana abençoado. E algo que o Espírito Santo está trazendo ao meu coração. Núbia, seja bem-vinda. Está chegando no finalzinho, mas você chegou na parte que o Espírito Santo quer falar conosco. Não esqueçam de orar a Deus antes de dormir. E agradecer pelo dia que vocês tiveram. Faça disso um hábito. Quando acordar, consagre ao Senhor o dia e agradeça por ter acordado. E quando dormir, agradeça ao Senhor o dia e chama Ele para dormir com você, ok? Faça disso um hábito, gente. Todos nós precisamos fazer isso. Que aí isso vai criar em vocês relacionamento com Ele, tá bom? Então, ó, obrigada. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Bom final de semana. Se vocês tiverem ideia de temas ou quiserem saber algum tema específico, bota manda uma mensagem pro chat. Ou bota nas mensagens que é lançada do dia, que eu vou estar vendo, acompanhando e estudando o que vocês querem, tá bom? Que Deus abençoe vocês, fiquem na paz. Tchau, tchau. Boa noite, seu Jair. Fique na paz. Tchau, tchau.